Professor, que Esse tá é na con- lousa. Isso é conteúdo do ensino médio, exatamente. Vocês já estão começando a ver alguma coisa? Ah, não, é nono ano aqui? Nono é o último ano, ué. Último ano já começa a falar um pouquinho de física? Ou não? Só no A primeiro gente tá coisa. estudando o movimento uniforme, a gente aprendeu acho que hoje. Ah, que legal, pô, que legal. Aqui, gente, para vocês terem ideia, esses movimentos, eles são. A apostila do objetivo, eu acho ela legal, mesmo, porque ela ensina um pouquinho desse movimento uniforme no nono. Aí no primeiro colegial ela ensina um pouquinho, mas assim, ele avança um pouquinho mais. E aí no terceiro colegial ele retoma tudo de novo, só que aí bem mais avançado. Aí com questões bem mais elaboradas, assim. Aí é legal. Inclusive, a apostila do objetivo, ela ensina uma operação matemática que não é de ensino médio, ela é só de faculdade, que é o tal das derivadas. As derivadas é um conteúdo de faculdade. As escolas não deveriam ensinar, assim, mas a apostila do objetivo ela ensina, porque ajuda muito o aluno a resolver o exercício mais rápido, tá? Ajuda muito mesmo. É, Bom, agora, que era para elaborar o problema. Então vamos lá, gente. A aula de hoje nós vamos falar de semelhança de triângulos, desenho geométrico. Então olha só, gente, eu vou colocar o TC para vocês lá no seu sistema. Eu vou até fazer agora isso, porque eu esqueço, tá? Então já vou fazer agora. Você não ficar bravo comigo. Tarefas de casa, tá? Ó, vamos lá, cadê? Tarefa. É a 15, né? Pelo que a gente viu, ou é a 16? 16. Ah, 16. Vamos lá, não dá pra escrever, ué? TC, não. Tarefa 15. Não vou nem escrever mais nada, tá? Gente, 16, pessoal. ó, falou 1000 vezes e eu escrevi 15, né? Ô bicho burro, meu, pelo amor de Deus. Vamos lá, data de entrega, segunda-feira que vem. Pode ser só aqueles exercíciozinhos? Bem de boa, né? Geralmente, professor, faz tipo, se a gente vai ter aula na quarta, a gente tem até meia-noite de terça, entendeu? Aí a Aham, gente pode entregar. entendi. Então legal. A gente vai ter aula na terça, então eu vou colocar até as 23h59 da segunda-feira. Beleza? Professor, a gente vai ter aula na quarta. Nós não vamos ter aula na terça? Ah, Não, nossa não, aula é nono na ano quarta-feira. não. Ah, esse que é na terça não tem. Então tá bom, então vai ser pro dia 2. Tô perdido aqui, né? E aí já era, gente. Só anexar lá e já era. Fazer os exercícios da tarefa. Já tá lá no AVA pra vocês. Já não esqueço mais pra semana que vem. Bom, gente. Desenho geométrico. Vamos lá. Nono ano. Nono ano a galera já tem até barba já, né? Os homens, né? Não as meninas, né? Mas nono ano é galera velha já. Nono ano. Pessoal, então, o que nós vamos ver hoje é algo muito, muito importante, chamado semelhança de triângulos. Eu já vou soltar o aluno que está pedindo para entrar, é só terminar de escrever. De triângulos. Gente, isso é muito importante. Nós vamos usar isso sempre, sempre, sempre na sua vida para frente. Semelhança de Qual que é a página, triângulos. professor? Qual é o quê? A página? A página. Vamos olhar junto. E vocês viram aqui que sumiu? A Daça tinha pedido e sumiu. Quem tiver contato com ela, fala pra ela dar um F5 lá, tentar entrar de novo aqui que sumiu. Opa, voltou. Possivelmente não saiu. Voltou. A página, ô colega, 124, tá? Página 124. Beleza? P 124. Então, galera, eu vou mostrar para vocês o que é a semelhança de triângulos. Nessa parte aqui tem um exercicinho, alguma coisa do tipo, mas calma. Eu queria mostrar tranquilo, Adassa, sem problema, viu? Não tem problema não. Eu queria mostrar para vocês
o que é um triângulo semelhante a outro, tá? Gente, um triângulo semelhante é um triângulo que vai ter várias coisas iguais um ao outro. Um triângulo semelhante, primeiro, ele tem que ter a mesma configuração de linhas. Então, por exemplo, um triângulo que tiver assim, ó, com um ângulo de 90 graus aqui, e o outro for assim, ó, esses triângulos não são semelhantes. Deixa eu desenhar com régua, porque se você não desenha com régua, eu brigo, né? Então, eu vou desenhar com régua também. Então, imagine que eu tenho um triângulo dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. Tá? Isso aqui é a proporção de triângulos, tá? A gente vai falar de proporção de triângulos, ó, semelhança de triângulos, beleza? Então, ó, eu desenhei um triângulo qualquer aqui na lousa, e aí, imagine que eu desenho um outro assim, ó. Um outro assim, bem parecido com um equilátero, né? Galera, me ajuda aí a achar a quantidade de graus. Quantos graus medem esse ângulo aqui, ó? Quantos graus medem? 90. 90. Agora, e esse ângulo aqui? Bom, eu não sei exatamente quanto tem, mas ele é menos de 90. E aí perceba que esse também é menos de 90 e esse também é menos de 90. Logo, nenhum... Professor, Oi? esse triângulo menor, ele é equilátero, não é? Pode ser, né? Aqui, se for equilátero, esse ângulo vale 60. 60 graus. Muito bom. Todos valem 60. Muito, muito bom. Todos valem 60. Aliás, você que falou isso, obrigado, mas eu queria fazer uma pergunta para a turma. Aliás, como é que você chama, você que falou? Arthur. Arthur. Pessoal, o Arthur ele falou que num triângulo equilátero, os ângulos internos todos valem 60 graus. Como é que ele chegou nessa conta, gente? Como é que o Arthur chegou nessa conta? É porque o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Certo. Mandou bem. Mas falta um pouquinho mais. Beleza, eu sei que todos são iguais. Agora, por que eles não poderiam valer 50, 50 e 50? Porque o total de ângulos que tem um triângulo é 180. E 3 vezes 60 dá 180. E dentro do triângulo equilátero tem que ter 180 graus. Perfeito. Somando os ângulos. Muito bom. Cara, você mandou muito bem aí quem respondeu, tá? Mandou muito, muito bem. Então, gente, perceba que os ângulos desse cara não batem com os ângulos desse cara. Então, nesse caso, você não pode falar que eles são semelhantes. Eles são triângulos não semelhantes. Essa é a primeira ideia que eu quero. Para você pensar em triângulos semelhantes, esses caras precisam ter os ângulos iguais. E aí, obviamente, você precisa ter dois ângulos ao menos iguais. Porque se você tiver dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual com certeza. Agora dá uma olhada nesse outro triângulo que eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar um outro triângulo aqui, ó. Beleza? Agora eu vou respeitar algumas proporções. Vou respeitar algumas proporções. Pronto, gente. Desenhei um outro triângulo, só que esse triângulo, ele é um pouco maior. Ele é um pouquinho maior. Então perceba que algumas coisas acontecem. Eu desenhei esse triângulo de modo a este ter um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, tá? E aí, eu desenhei, não ficou muito assim bom, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse desenho. Professor, na verdade, se dois triângulos já são retângulos, né, e tem um ângulo reto, eles já são iguais. Não necessariamente. Sim, professor, pensa bem, se tem 180 graus para dividir para 3 ângulos.
Ó, A vou gente desenhar tem um um outro que tem triângulo. Vou desenhar um outro triângulo com ângulo de 190 graus que não vai ser semelhante. Desenhei. Não vai ser semelhante. O ângulo alfa é diferente desse ângulo aqui, ó. Portanto, não semelhantes. Então, não basta ter o ângulo de 90 graus igual. Nós precisamos ter pelo menos dois ângulos iguais. Porque se dois ângulos são iguais, é óbvio que o terceiro também ficará igual. Então, dizer que o triângulo é semelhante porque tem um ângulo de 90 graus nos dois é pouco. Falta um pouquinho mais, né? Então, tipo, você tá certo, mas falta um pouquinho mais. Não basta que um ângulo seja igual. Precisa ter dois ângulos iguais, que consequentemente serão três, né? Então deixa eu traçar uma reta paralela a essa aqui. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas você estava certo, cara. Acho que mais ou menos assim, tá paralela? Mais ou menos assim, ó. Tá? Peguei o meu transferidor e medi esses caras aqui, ó. E aí eu percebi que aquele ângulo alfa aparecia aqui também. O mesmo ângulo alfa aparecia. Galera, olha só, coisa simples. Se esse é 90, esse é alfa, esse último aqui, ele vai ser, bom, tudo vale 180, não é? No triângulo? Tudo vale 180. Então aquele ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ vai valer 180 menos 90 menos alfa. Não é verdade? Agora, logo, esse ângulo θ também vai ser o mesmo. O que eu quis dizer antes é que se eu tenho dois triângulos onde dois ângulos são conhecidos e iguais, eu tenho obrigatoriamente aqui uma semelhança de triângulos. Eu tenho, não são triângulos iguais, mas são triângulos semelhantes. Então, gente, ó, para triângulos com ângulos iguais. Quando eu falo dois ângulos, gente, na verdade está um pouco errado isso, né? Porque para um triângulo ser semelhante, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual também, porque o terceiro é 180 menos eles, tá? É 180 menos eles, então vai ser igual. Então, para triângulos com ângulos iguais, temos a semelhança de triângulo. Mas, professor, se o triângulo é equilátero, tipo, todos os ladinhos iguais, aí o que eu falei tá certo, não tá? De só precisar de um ângulo. Calma, então vamos pensar o que você está falando. Eu tenho um triângulo equilátero aqui. Ah, aí sim, aí o que você falou tá certo, porque aí esse mede alfa, aí eu pego um grandão aqui assim, que também é equilátero, aí também vai medir alfa. Mas aí eu vou te dizer uma coisa ainda mais legal, tá? O PC está carregado, pronto. Então, eu vou te dizer uma coisa ainda mais legal. Todos os triângulos equiláteros são semelhantes. Todos os triângulos equiláteros são semelhantes. Porque todos os triângulos equiláteros terão ângulos iguais. Então, muito legal o que você falou aí, viu? Muito, muito legal. Você percebeu isso, tá? Então, assim, o que você falou é verdade, né? Basta um ângulo estar igual para a gente saber. Isso nos triângulos equiláteros, né? Ou talvez no isósceles também. Mas olha só, para triângulos com ângulos iguais, temos a semelhança de triângulos. Agora, o que significa dizer que um triângulo é semelhante a outro? O que significa dizer que um triângulo é semelhante a outro? Significa dizer que esse cara aqui, ó, o triângulo 1, eu vou escrever aqui, ó, o triângulo 1 é proporcional
ao triângulo 2. Beleza? Quando a gente diz que um triângulo é semelhante a outro, é porque eles são proporcionais. Proporcional significa que um é múltiplo do outro, obrigatoriamente. Mesmo que o múltiplo seja um número feio. Tipo, imagine que essa altura desse triângulo vale a 1 e o outro vale a 1,23. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Só que é uma proporção. Esse segundo então é 1,23 maior que esse lado. Esse outro lado de baixo também será 1,23 maior. E a hipotenusa também será 1,23 maior. Então, independente do tamanho, o triângulo 1 é proporcional ao triângulo 2. Como é que a gente consegue reparar isso? Por conta dos ângulos. Pessoal, isso não vale para triângulos retângulos, não. Isso vale para qualquer triângulo do mundo. Qualquer triângulo do mundo. Então, perceba esses caras aqui, ó. Perceba esses caras aqui, né? Através do exercício, a gente mediu o ângulo aqui em cima, o ângulo aqui embaixo e o ângulo. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E aí pegamos um outro triângulo que tem os mesmos ângulos, ó. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E aí dá uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Dá uma olhada no que aconteceu. Eles têm já calculados os lados. Eu vou ensinar vocês agora a calcular esses lados através das proporções, tá? Através das proporções. Olha só o que o exercício ele queria que a gente fizesse no recorte, né? Tem uns recortes lá no... Tá no anexo, será? Anexo 1. Tem uns recortes lá. No primeiro mochila. Isso, lá no final lá, né? E aí, o que ele queria que você visse? Que esse triângulo grandão, ele tem o mesmo ângulo à esquerda igual ao triângulo pequenininho. Da mesma maneira, esse triângulo grandão tem o mesmo ângulo lá de cima igual ao pequenininho. E o triângulo grandão tem o mesmo ângulo aqui, ó, à direita aqui do pequenininho. Então, o que ele acabou de mostrar através do experimento do corte e cola? Que todos os ângulos são iguais. Portanto, existe a semelhança de triângulos. Tá? E aí, assim, qual que era o exercício? Era a gente medir com a régua os triângulos e depois ver qual é a proporção entre eles. Então, vamos lá que eu vou continuar esse papo de triângulos e vamos fazer umas continhas agora, pra gente entender. Professor, eu tive uma ideia bem doida. Pode falar. E se a gente, misturasse um pouco o teorema de Tales e esses triângulos equivalentes? Ué, dá demais. Dá demais. Passa uma reta aqui em cima, ó. Passa uma reta aqui em cima, já vira o teorema de Tales. Porque eu tenho uma reta paralela a essa reta paralela e uma que corta elas aí. Aí já dá para fazer algum exercício com o teorema de Tales, alguma coisa do tipo. É uma ideia legal, viu? É uma boa ideia para a gente tentar pensar num exercício para resolver ali, para prova ou qualquer coisa do tipo aí. Mas, calma lá que eu quero chegar num lugar. Eu quero chegar num lugar o seguinte. Imagine que eu pego a minha régua, eu vou pegar minha régua ali. E eu meça o tamanho desse cara aqui, ó. Eu vou medir real. Aqui, ó, tem, arredondando, tá? Eu vou arredondar. Tem 12 centímetros. Aqui tem 12 centímetros. Já aqui em cima, tem 15, tem 16 centímetros. Pessoal, o que a semelhança de triângulo faz? Ela diz que o triângulo 1 proporcional ao triângulo 2. Sabe o que isso quer dizer? Ele quer dizer que os lados desses triângulos são proporcionais. Então vamos dar uns nomes aqui, ó.
Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. E aí, nesse cara aqui, eu vou chamar esse ponto de A', aqui de B' e aqui de C'. É os mesmos pontos ABC. Eu só não chamo de ABC porque não são os mesmos pontos, né? Mas porque estão em triângulos diferentes. E aí, olha o que diz esse cara. Olha o que diz esse cara. Que o lado AC, ele é proporcional ao lado A'C'. O lado AB é proporcional ao lado AB'. E o lado CB é proporcional ao lado C'B'. E com essa consideração, a gente consegue fazer um monte de continhas. Olha o que eu consigo escrever. Que AC é esse cara aqui, ó. O cateto de pé dividido pelo cateto de pé do outro triângulo é exatamente igual a, sabe quem? É exatamente igual a, por exemplo, AB, que é a hipotenusa, dividido pela hipotenusa do outro triângulo. Olha que legal! E isso é exatamente igual ao cateto adjacente, BC, dividido por B', C'. Vocês entenderam o que significa dizer que é proporcional? Dizer que algo é proporcional é que um respeita as proporções do outro. Então, por exemplo, se eu falar que um triângulo, esse triângulo meu aqui, ó, equilátero. Não, equilátero não tem graça. Retângulo. Tem o lado 3, 4 e aqui 5. E aí se eu disser para vocês que esse cara grandão aqui, ó, ele é proporcional a esse outro, aí eu digo, eles são triângulos semelhantes e esse cara aqui mede, vale 12. Vocês conseguiriam achar os outros lados? Pensa aí um pouquinho. Ó, eu tenho dois triângulos semelhantes. E esse lado mede 3, 4 e 5. Já o outro triângulo, eu só conheço esse lado. Quanto medem os outros lados? Quem saberia me ajudar nessa? Eu. Me ajuda aí. Dá pra fazer tipo o teorema de Tales também. Dá pra fazer tipo o teorema de Tales, mas fala aí, me ajuda aí. O que você tá O de baixo pensando? seria 16 e o de cima seria 20. O de baixo 16 e esse 20. Sabe o que ele pensou, gente? O que ele pensou é o seguinte: se esses triângulos são semelhantes, então significa que um é múltiplo do outro. E aí perceba que esse cateto, que era 3, começou a valer 12. Então vocês perceberam que deste cara para o outro cara, desse triângulo para esse triângulo, a gente multiplicou as coisas por 4. Nós multiplicamos as coisas por 4. Perceba que triângulos semelhantes, eles têm a proporção respeitada. A proporção respeitada. Então, se eu multipliquei por 4, perceba então que esse lado que era 3 virou 12, o lado que era 4 virou 16 e o lado que era 5 virou 20. Essa proporção sempre ela é respeitada. Essa proporção sempre é respeitada. Beleza? Isso vai funcionar sempre. Agora eu vou dar um desafio aqui. Vou dar um desafio então. Eu coloquei um número bonito. E se fosse, aqui valesse 5? Opa! E se aqui valesse 5? Quanto medem os outros lados? Aí já é difícil, não é difícil? Aí fica complicado. Aí não é múltiplo de 4, porque 3 vezes 4 não dá 5. Aí é complicado. O que a gente faria? Hã?
Calma aí. Eu vou colocar os resultados ali, e aí vocês falam se deu de vocês. Mas espera, vou esperar o primeiro de vocês. Dá um Eu número acho que feio. eu sei. Quanto? 6. Aqui? É. Não, mas não dá um número redondo não, gente. Dá um número quebradão horrível. Vocês têm uma calculadorinha aí só para ajudar em alguma conta? Ou vocês são muito proibidos de usar calculadora? Olha, eu não sei se é proibido ou não, mas eu tenho a calculadora no meu computador. Entendi. Então, olha só aqui, você, meu amigo, o que aconteceu? Eu peguei o número 3 desse lado e multipliquei ele por alguma coisa, que eu vou chamar de x, e aí ele resultou no número 5. Acho que eu descobri, professor. Quanto que deu ali, então? A de baixo... Opa, fechei o microfone sem querer. A de baixo vai dar 6,64. Perfeito. E a de cima? A de cima eu ainda não fiz não, calma aí. Tá bom, é a mesma coisa. Acompanha aqui, então. Colegas, olha o que eu disse. Eu disse para vocês que os dois triângulos são semelhantes. Portanto, os ângulos todos iguais e, portanto, um é múltiplo do outro. Um triângulo é múltiplo do outro. Então, olha só, eu peguei esse cateto azul aqui, ó, e vi que ele é proporcional ao outro cateto. Então, 3 é proporcional ao 5. Só que, quanto ele é proporcional? Eu não sei, eu sei que 3 multiplicado por algum número vai dar 5. Então, esse número vale quanto? 5 sobre 3. Então, desse cara para o lado de lá, a gente multiplica por 5 sobre 3. Multiplica por 5 sobre 3. E aí, basta fazer as continhas. Eu tenho 4 desse lado. 4 vezes 5 sobre 3 vai dar aqui, ó, 6,667. E o outro lado, 5 vezes 5 sobre 3 vai dar 8,333. Entenderam? Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Porque eu não coloquei um múltiplo inteiro, bonitão. Eu coloquei um múltiplo quebrado. Então entenda que semelhança de triângulos não é só quando dá assim 2 e o outro é 4. Dá 3 aí virou 6. Não, pode ser um número absurdo. Agora, esses dois triângulos são semelhantes? Pra caramba, são muito semelhantes. Eles são bem semelhantes, tá? Aliás, não existe muito ou pouco semelhantes, né? Ou é semelhante ou não é semelhante, né? Mas o que eu quero dizer é que está explícito que é. Por quê? Eu peguei todos os números de um triângulo e multipliquei por apenas um fator de proporcionalidade e aí ele deu esses valores. Então, gente, esses triângulos são semelhantes, beleza? Esses triângulos são semelhantes. E aí, ó, faz as continhas que eu falei aqui para ver se não dá certo, tá? Então, ó, eu tenho que o 3 sobre 5 dá 0,6. É igual a 4 sobre esse cara. Então é igual a 4 dividido por 6,6666666. Dá o mesmo 0,6. O 5 dividido por 8,33333, a hipotenusa dividido pela hipotenusa, dá o mesmo 0,6. Então esse balãozinho vai mostrar tudo que você pode fazer. Você pode dividir cateto por cateto, tem que ser igual à hipotenusa dividido pela hipotenusa. E assim por diante, tá? Uma coisa que você também pode fazer é dividir o seguinte, ó. Pensa nesse ângulo aqui, alfa, que é igual a esse ângulo alfa, ó. Alfa e alfa, tá? Aí, vamos pensar na tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a 3 sobre 4. Só que é no triângulo pequeno. Só que a tangente de um ângulo não vai mudar nunca. Então a tangente de alfa para o triângulo grande, ela é 5 sobre 6,667. E se você fizer essas contas, você vai ver que dá exatamente igual. Então eu posso fazer cateto oposto dividido pelo adjacente desse triângulo é igual
ao cateto oposto dividido pelo adjacente desse triângulo. A mesma coisa eu posso fazer. Cateto oposto dividido por hipotenusa aqui é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa aqui. Repetindo então, cateto adjacente aqui, o 4, dividido pela hipotenusa, o 5, é igual ao cateto adjacente aqui, o 667, dividido pela hipotenusa aqui, 833. Ou seja, eu posso fazer as continhas de milhares de maneiras. Essa aqui foi só uma maneira que eu criei, mas você pode dividir qualquer coisa. Você pode fazer 5 sobre 3 é exatamente igual a 833 dividido por 5. Eu fiz hipotenusa sobre aquele cateto. Hipotenusa sobre aquele cateto. Não precisa ter um significado, mas a continha que eu fizer nesse cara, eu tenho que fazer a mesma continha nesse cara. Então eu peguei 4 sobre 5. Então é igual a quem aqui? 6 sobre 8. Né? 666 sobre 833. Beleza, gente? Tá. Vocês acho que entenderam, então, a semelhança de triângulos muito bem. Agora, eu vou apagar isso e vou continuar esse triângulo de cima, para vocês me ajudarem a criar a proporção. Olha só, eu vou medir esse cara aqui embaixo, ó, e deu 13. Deu 13. E eu estou garantindo a vocês que esses triângulos são semelhantes. Acha para mim a hipotenusa e esse cateto. Acha para mim, então, esse valor x e esse valor y. Acha aí para mim, gente. Acha para mim. Acha aí para mim. Acha para mim. Acha para mim. Interessante essa daí, né? Interessante mesmo. Quanto dá x e depois quanto dá y? Eu não fiz, tá? Se você falar um resultado aí, eu não sei. Eu tenho que fazer agora aí. Eu medi na régua agora, vocês viram? Então... Nossa, as tintas já acabaram, meu. Eu comprei outro dia, velho. A de baixo, professor, vai dar 17,29. 17,29? Beleza. Isso, x. Pessoal, quem chegou em 17,29 aí? Deixa eu abrir aqui que vocês devem estar falando e eu nem tô vendo. Não, ninguém falou nada. Pessoal, quem chegou em x igual a 17,29? Caramba, hein, gente? Vocês estão de sacanagem comigo, hein? Participa aí, só o camarada aí tá fazendo? E quanto dá o y, gente? Y eu não achei o y não, professor. Não? Deu a mesma coisa? Não sei. É porque, tipo, se eu tivesse ali, por exemplo, um 15 no lugar ali do triângulo da esquerda, aí ficaria fácil de fazer, né? Ué, como mas tem... você precisa encontrar ele primeiro. Encontra ele primeiro pra ver quanto vai dar. Como é que acha pra encontrar ele? Não sei. Ah, meu garoto, agora você foi pego, hein? Lembra do pitch? Do Pitágoras? Aprenderam Pitágoras já? Teorema de Acho que já. Já aprenderam o Teorema de Pitágoras? Por nome eu não lembro quase nada. Isso me mostra, talvez eu lembre. Ah, então, se vocês não aprenderam ainda, me desculpem, tá? Porque eu achei que vocês já tinham aprendido. Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, gente. O Pitágoras, ele diz o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo retângulo, aí esse lado eu chamar de A, B e C, eu vou ter o seguinte, ó. Todo triângulo retângulo, todos os triângulos retângulos que tiverem 90 graus, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Vocês não aprenderam Pitágoras? Eu jurava que tinha aprendido. Sabe por quê? Acho que a gente aprendeu isso tem mais ou menos uma semana em matemática. Ah, é muito agora. É porque eu achava que o Teorema de Pitágoras a gente via no oitavo ou no sétimo, sei lá. Eu achava que era isso. Mas olha só o que ele diz. Que a hipotenusa ao quadrado, o lado maiorzão ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então isso quer dizer que o A vai ser igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais Não fala, deixa a gente fazer. C ao quadrado. Então beleza. Faz aí então. Acha essa hipotenusa, aí depois acha o valor de Y. Ó, o meu X deu bem próximo do 17,29. O meu X deu 17,33,33,33,33, tá? É bem perto do 17,29. É questão de arredondamento só. E aí, galera? Eu peguei uns números bem cagados, né? Por isso que tá dando essas contas difíceis. Y deu 17,69. Y deu 17,69? Vamos ver. Mas Vamos ver. Vamos tirar a prova agora, então, tá? Olha só, gente. Primeira coisa que eu quero encontrar aqui é qual é a proporção do triângulo 1 para o triângulo 2. Qual é a proporção? Então, olha só. Eu sei, vou pegar esse lado aqui que é conhecido, tá? Ó. Eu sei que 12 multiplicado por x pelo valor de proporção vai dar 16. 12 multiplicado por algum número vai dar 16. Não é verdade? Isso é o que fala o triângulos semelhantes. Portanto, esse número é 1, 3, 3, 3, 3. O número vai dar 16 sobre 12, tá? O número que a gente multiplica aqui, ó, é 16 sobre 12. Beleza? Então, quanto vai valer x? X vale 13 vezes 16 sobre 12. 13 vezes 16 sobre 12 dá 17,333. Beleza? Dá exatamente esse número. Tá bom? Tá. E aí, como é que funciona o y? O y vai ser igual a hipotenusa vezes 16 sobre 12. Mas quem é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa eu não sei, mas nós vamos calcular ela através do Pitágoras. Então, ó, quem é A, quem é B, quem é C naquele cara? O meu A é o H, né? H vai ser igual a raiz de 12 ao quadrado mais 13 ao quadrado. E fecha a raiz. Portanto, o H vai ser igual a quanto? Vou fazer a continha para vocês aqui, ó. 12 ao quadrado. 69 mais 144, que é as potências, né? Isso. E aí dá 300 e alguma coisa. Aí a raiz dá 17,69. Dá 17,69. Muito bom. 17,69. Só que esse valor, colega, é o valor de H. H. Então, Y vai ser 17,69 vezes 16 sobre 12. Então, olha só. Esse H aqui a gente descobriu e vale 17,69. Portanto, quanto vai valer o Y? 17,69 vezes 16 sobre 12. Vai dar 23,52. 23,59. 23,59. Beleza, gente? Gostaram desse exercício aí? Ele é bem simples, mas é meio já chatinho, né? Requeria que você soubesse o pitch aqui. Então, gente, eu vou olhar depois
De verdade, eu não sei se eu tô confiando muito nessa informação de vocês, de que vocês não tinham visto o Teorema de Pitágoras. Eu jurava que nono ano já sabia o Teorema de Pitágoras. Ninguém lembra, não, das aulas, gente? De Teorema de Não, Pitágoras? professor, a gente viu esses dias, quer ver? Se o senhor pegar essa apostila que tá aí, de abrir, ó, na página Vai ter por aqui? 29, essa apostila que o senhor tem em PDF, página 29 dela, você vai ver. O Godinho já tá dando tchau. Não, o Godinho já foi, já. Ô, Jesus. Vamos ver se tá aqui, ó. Pitágoras. Ah, ele mostra aqui mesmo, hein? Nossa, que demora pra dar um Ctrl F, meu. Olha esse PC, gente, pra encontrar uma palavra. Tá de brincadeira, né? Bom, era a página 29, você falou lá, né? Isso. Entendi. Você pode pesquisar, ó, o módulo, você pode pesquisar assim, ó, tá escrito desse jeito. Os números reais como medidas de segmentos quaisquer. Medidas de segmentos quaisquer. Tá nessa página aqui? É, 1.5, página 29. Ah, tá aqui, ó. Vocês estão começando a ver o Teorema de Pitágoras. Ah, então, gente, eu peguei um pouco pesado. Eu achei que você já era do outro ano o Teorema de Pitágoras. De verdade. Porque eu acho que eu tô dando desenho geométrico para outra turma. E turma mais novinha. E eu acho que na apostila tinha Teorema de Pitágoras também, mas eu vou verificar. De qualquer maneira, galera, a aula acabou hoje. Hoje a gente explicou mais ou menos como funciona a semelhança de triângulos. Então, semelhança de triângulos é entender que quando os ângulos internos de um triângulo são iguais aos ângulos internos de outro triângulo, então a gente tem a semelhança. E dizer que um triângulo é semelhante ao outro é dizer que eles têm proporções iguais. Então perceba, do 12 para o 16 eu multipliquei por um número. Então desse 1769 para o 2359 eu multipliquei pelo mesmo número. Do 13 para o 1733 eu multipliquei pelo mesmo número. Esse número é chamada a proporção entre os triângulos, tá? Aula que vem a gente vai fazer exercícios aí cada vez mais legais e elaborados sobre semelhança de triângulos, tá bom, gente? Hoje já chegamos ao fim, então declaro encerrada a aula de hoje, valeu. Não esqueçam da TC, hein? Não esqueçam da TC, apesar que tem bastante dias, né? Mas não esqueçam da TC, tá bom? Aí a aula que vem a gente já coloca outra TC. Professor, não tá certo só o senhor da tarefa. Vou te mandar o desafio que você pediu para a próxima aula, pode ser? Ô, rapaz, faz o seguinte, anexa na tarefa junto o seu exercício. E aí eu abro ele pra turma e tal, e a gente cria um desafio pra turma, ou sei lá o que. Tá? Anexa ele junto com a tarefa, pode ser? Não? Não, beleza, mas anexa na tarefa aí, eu vou tentar resolver ele. Ou manda aí pelo WhatsApp pra mim. Manda aí pelo WhatsApp pra mim que eu tento resolver ele aqui. Agora eu vou entrar em aula, mas eu tento resolver ele. Agora se eu não conseguir, tô no grupo. Se eu não conseguir, eu vou falar. Eu falo, ó, esse eu não sei fazer. Beleza? Mas vou tentar. Valeu, gente. Então um bom dia aí pra todo mundo, tá?